Mas hoje o meu esboço vai ser um pouco diferente, vai ser interessante, porque eu quero utilizar a estrutura de um hino que nós cantamos como o esboço aqui da pregação esta noite. Se não tomamos cuidado, nós começamos a adorar a Deus, a cantar louvores no piloto automático. Sabia que tem isso? Sabia que se você não toma cuidado, preste atenção, será que as 30 primeiras palavras de tua oração não são sempre as mesmas? Será que a nossa oração quando a gente acorda, ou quando a gente vai dormir, não se tornou algo mecânico? E uma coisa que eu não quero no meu relacionamento com Deus, é que ele se desenvolva no piloto automático, que se torne alguma coisa artificial. E às vezes nós que tanto criticamos as orações repetitivas, nos tornarmos também artificiais em nossas orações, nas orações e também em relação aos hinos que cantamos. Eu quero um dia trazer uma ministração especificamente sobre o louvor, nós louvarmos, adorarmos e tal, e eu não quero fazer isso da boca para fora, que quando cantarmos, que quando as nossas cordas vocais vibrarem aqui, não seja algo corriqueiro, algo sem valor, mas que cada dia, cada vez, expresse paixão vinda de nossos corações. E tem um hino que eu estava calculando ali, certamente foi cantado bilhões de vezes aqui no Brasil, bilhões mesmo. Se for colocar quantas vezes esses hinos foram cantados, quantas pessoas já cantaram esse hino, e quantas vezes ele foi cantado e reproduzido em rádio, nos players da vida, chega a ser bilhões, sim, sem sombra de dúvida. É um hino famoso na interpretação da Aline Barros, o hino Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. E eu acho a letra desse hino uma letra muito maravilhosa. Esse é um hino digno de ser cantado. Esse é um hino digno de ser cantado. Agora que nós prestemos atenção naquilo que nós estamos cantando. Tem um hino que eu gosto muito, assim: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder. E tem uma hora que o hino canta assim: as minhas mãos eu quero levantar. E em louvor, eu cansei de ver gente cantando esse hino com o braço cruzado e sem levantar as mãos. Ué, se você quer levantar as suas mãos, por que você não levantou? É porque você não quer, é porque está cantando o hino da boca para fora. Quero refletir com vocês nesse hino. Ao final, a Thalita e aquele, o Hélio, vão cantar esse hino também, e eu creio que cantaremos esse hino com mais fé. O versículo que eu escolhi de pontapé inicial aqui, Salmo 40, versículo 8, fala da vontade de Deus. Esse hino fala a respeito disso. A Letícia já vai colocar o primeiro verso do hino que nós cantamos, que eu tenho certeza que todos aqui já cantaram esse hino. Já cantou esse hino, irmã Célia? Sonda-me, Senhor, e me conhece. E eu quero fazer aqui a interpretação disso. Você vai ver nos hinos que a gente canta: ah, pastor, a gente está cantando o que a gente não está vivendo. Como é que a igreja, uma família vivendo sem falsidade e tal? Quer dizer que não tem falsidade nas igrejas? Tem falsidades. Mas existem diferentes interpretações que você pode fazer do hino, e cantar o hino também com motivações. Existem hinos que a gente canta não porque a gente vive aquilo, mas também porque é um ideal que a gente persegue. É um ideal que a gente persegue, que nós gostaríamos de viver. Uma família sem qualquer falsidade não é um ideal para a nossa igreja, não seria algo que nós queremos para a nossa igreja. Interessante, então acho válido essa reflexão sobre esse hino. E nós cantamos, você já cantou esse hino, dizendo: sonda-me, Senhor, e me conhece. Você gostaria de ser sondado pelo Senhor? De ser examinado pelo Senhor? Eu acredito que a grande maioria dos irmãos já bateram a chapa, já, queridos? Já fizeram um raio-x.
Por que esse raio-x é feito, às vezes, para verificar algum osso do seu corpo, para ver se teve alguma fissura? Isso é feito com a finalidade, queridos. O médico não fica meramente, poxa, que curiosidade para ver ali a tíbia e a fíbula daquele rapaz, eu vou tirar um raio-x ali dele só para matar a minha curiosidade. Não, não é por curiosidade, tem uma finalidade. E normalmente é porque há uma suspeita de que algo ali não esteja correto. E ao identificar ali na fíbula e na tíbia algo que não esteja, uma fratura, o médico vai fazer algo a respeito. Então, quando nós pedimos para o Senhor nos sondar, há propósitos nisso. Então, e quando Ele fizer isso, e trouxer uma realidade sua, interior, às vezes escondida, à tona, nos contentaremos em meramente saber de fragilidades nossas, ou vamos dar um seguinte passo em busca de cura, de tratamento, de libertação, de confissão em relação a essas áreas em nossas vidas? Irmãos, precisamos cantar isso. Senhor, sonda-me, vasculha meu coração, a minha vida, e traz à tona aquilo que precisa ser tratado. Falei para os irmãos que normalmente a gente tem em nossas casas o quartinho da bagunça, um quartinho escuro, pouca iluminação, com um monte de coisa lá dentro. Às vezes é um lugar onde as baratas se disseminam com facilidade. Será que você tem quartos escuros na sua vida, áreas escuras que você não quer que ninguém mexa, que precisam ser tratadas? Certamente todos nós temos algo que precisa do lapidar do Senhor. Senhor, sonda-me, me conhece, Senhor. O hino avança dizendo: quebranta o meu coração. E fala aos irmãos: precisamos muito de quebrantamento. Precisamos do conhecimento da palavra do Senhor. Mas o conhecimento bíblico, sem quebrantamento, levanta um fariseu. O conhecimento bíblico, sem humildade, levanta um inimigo da fé, queridos. E muitas pessoas dotadas de conhecimento bíblico e sem amor, sem quebrantamento, sem humildade, têm metralhado Bíblia, e muita gente não com finalidade de curar, mas de machucar, de se mostrar mais esperto, mais inteligente que outros. Repita assim comigo: Senhor Jesus, quebranta o meu coração. Um coração quebrantado reconhece que nada é. Um coração quebrantado reconhece que nada tem, a não ser aquilo que o Pai lhe der. O filho pródigo sai de casa reconhecendo que tudo era dele, sem ser. O filho pródigo volta para casa sem nada e reconhece que a partir daquele momento, tudo que ele tiver é porque o Pai lhe deu. Um crente de coração quebrantado reconhece que o que tem e o que é decorrente da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Coração quebrantado, porque ao percebermos o amor do Senhor, é impossível não haver o quebrantamento, porque conforme 2 Coríntios 5,14 fala, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Eu li um livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo, e indico a leitura desse livro para os irmãos também. Há uma ocasião onde Jean Valjean, assaltante, rouba os castiçais de prata do padre. Na fuga ele é pego, os guardas trazem, jogam ele aos pés, os policiais jogam o Jean Valjean aos pés do padre, e o padre já sentindo a falta dos castiçais de prata, quando olha para Jean Valjean lançado ali, já no ponto da prisão em definitivo, o padre olha para Jean Valjean e fala: meu amigo, você esqueceu também os talheres de prata, e pega os talheres de prata, entrega na mão dele e diz: mas não se esqueça que você me prometeu que ia mudar de vida. E aquele ato de generosidade, de graça na verdade, o X da questão ali, a graça do padre,
Foi um divisor de águas na vida de Jean Valjean, que depois se tornou uma pessoa sensacional. Ele ainda assaltou o Gervásio ainda, mas depois ele mudou de vida e tal. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, o amor, queridos, constrange. O amor constrange. O amor quebranta. E quando você percebe o amor do Senhor da sua vida, você se quebranta de tal modo, porque você percebe que tuas boas obras são apenas uma vela diante do sol, que são as boas obras do Senhor Jesus. Precisamos de um coração quebrantado. E aí eu me lembro do pastor Joel Braga. Meu Deus do céu, que pessoa, tem um coração quebrantado ou não tem, pastora Danari? Eu vinha para as orações aqui, mas só em olhar ele chorando eu já chorava, queridos. Mas ele não chorava, não era depressivo, não é porque ele estivesse num quadro de depressão e que viesse aqui para a igreja para extravasar, não. Ele tinha um coração quebrantado. Ele se deitava aqui, ó. Ele gostava de orar deitado, pode, queridos? Ele deitava e chorava. Irmãos, quando o crente não está chorando na presença de Deus, tem alguma coisa precisando de ajuste. Tem. Quando foi a última vez que você chorou? Eu, inclusive, trouxe uma pequena agulha, a Tati vai me trazer ali daqui a pouquinho, porque os irmãos que estão no culto presencial, que não têm chorado na presença de Deus, eu vou fazer um pequeno furinho aqui, para desentupir o buraquinho, para você poder chorar, né? Se fosse assim, seria fácil, né, queridos? Irmãos, ore a Deus, Senhor, quebranta o meu coração. Um coração que, se quebrantado, se submete ao senhorio de Jesus. Um coração quebrantado alcança níveis mais profundos de rendição. Um coração quebrantado desiste de confiar em si mesmo. Na verdade, me deu vontade de pregar só sobre quebrantamento, que é uma coisa seríssima, queridos. É seríssimo. Há um convite para nós transformarmos, convertermos o nosso riso em choro, não em mero lamento desvairado de pessoas desoladas, não. Mas o quebrantamento faz parte da vida do cristão, sim, cantemos isso. Quebranta, Senhor, meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra. Transforma-me, porquanto que precisamos de transformação. Busquemos essa transformação. E mudanças, transformações, normalmente não são tão fáceis, mas são necessárias. E quando você vem e se aproxima do Senhor, não se preocupe, o Senhor irá transformar a sua vida, e continuamente. Conforme a Tua palavra, porquanto que a palavra do Senhor deve ser a referência, deve ser determinadora para nossas ações e nosso caráter. Transformados diariamente, todo dia, o Senhor tem uma palavra para ti, todos os dias de sua vida. Hoje é dia 24, é isso? 23, amanhã, hoje 23, o Senhor tem uma palavra para ti. Amanhã, dia 24, cedo, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a tua vida, e há algo mais que o Senhor quer trazer, quer ministrar em sua vida. Diariamente, a palavra, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai, que constantemente sai da boca de Deus. E enche-me, olha que lindo esse verso, enche-me até que em mim se ache só a ti. Enche-me, Senhor, de tal maneira que eu esteja tão cheio de Ti, de modo que as minhas atitudes sejam semelhantes às Tuas, que a forma de eu agir, que a forma de eu me expressar, de eu lidar com as pessoas, seja uma réplica de Tuas ações. E é certo que essa transformação, que esse enchimento do Espírito Santo resultará em um caminhar diferente, resultará em um andar. Interessante, Gálatas 5,16, sendo cheio do Espírito, andando no Espírito. Há uma chamada para andarmos no Espírito, não satisfazermos os desejos da carne. Enche-me até que em mim se ache só a Ti, de maneira
que nós amemos com o teu amor, perdoemos com o teu perdão, e que as pessoas possam enxergar no nosso rosto o amor do Senhor na minha vida e na sua vida. Que as pessoas possam olhar para nós, olha que coisa tremenda, e no nosso cotidiano as pessoas virem você, pedirem socorro teu, e depois disserem: não, eu pedi socorro para você, porque eu vi algo de diferente na sua vida. E eu poderia perguntar aos irmãos aqui se isso já não aconteceu, e eu tenho certeza que muitos vão dizer que sim, que já aconteceu de pessoas desconhecidas solicitarem algo de você e dizerem: não, porque eu vi um brilho diferente no seu rosto, até que me ache só a ti. E então usa-me, Senhor. E eu acho legal esse então, porque muitas pessoas querem até ser usadas por Deus, e é legítimo desejar isso, mas normalmente há uma série de coisas que acontecem antes, para que esse ser usado pelo Senhor ocorra com liberdade, ocorra na totalidade, ocorra em uma dimensão mais ampla. E quanto maior a obra de Deus em sua vida, maior o tratamento. Quanto mais ampla as ações do Senhor em sua vida e através de você, mais tempo você vai ficar no esmeril, mais tempo que você vai ficar no forno. Então, usa-me, Senhor. E tem um texto que me inspira em Juízes capítulo 15, versículo 15. Quando Sansão pega a queixada de um jumento, e ali ele usa a queixada do jumento e fere ali os milhares, pá, pá, pá. E depois pega a queixada de jumento e deixa ela lá do lado. E eu oro: Senhor, usa-me como a queixada de um jumento. Uma queixada que não tem beleza nem formosura, mas muitas vezes é até rejeitada e depois de usada, esquecida. E a beleza e o poder não está na queixada do jumento em si, mas na pessoa que toma essa queixada e usa essa queixada. E o brilho não é na ferramenta, o brilho é no Senhor que usa essa ferramenta. E você, apesar de suas limitações e debilidades, pode, e o Senhor quer te usar tremendamente. Então, usa-me, Senhor. Letícia, como um farol que brilha à noite. Dá vontade de falar 1000 coisas a respeito de farol. Já me veio 3 histórias aqui na cabeça. Como um farol que brilha à noite. É lindo. Você já deve ter visto alguns vídeos motivacionais com um farol à beira de rochedos, e vem aquela onda e bate nos rochedos, e o farol já está ali justamente para alertar os navegantes do perigo daqueles rochedos. Você quer ser usado como um farol que brilha, e o farol deve estar posicionado no local certo. O posicionamento do farol é estratégico. E quantas são as pessoas certas que estão nos lugares errados, num lugar que não foi Deus que te colocou para estar ali. Eu estava conversando uma vez, foi com o Carlinhos Félix, e ele dizendo que ele estava num bar cantando violão, uma época que ele ganhava ainda como cantor, ele era crente, mas à noite ele cantava numa casa de show, porque era o trabalho dele. E ele tocando violão, ele cantava muito bem, tocava muito bem, e ele falava: Senhor, ele orou: Senhor, eu não tenho que estar aqui cantando em casa de show, Senhor, eu tenho que estar louvando o teu nome na igreja. Me tira daqui, eu não quero ficar aqui, eu quero estar no lugar certo. Eu quero ser um farol no lugar certo, um farol com brilho, com um forte brilho, um farol que salva os navegantes das rochas, rochas que representam o pecado e consequente morte. Estavam lá os navegadores vindo em direção às rochas, mas quando viram o farol, perceberam que estavam em um lugar perigoso e conseguiram se afastar das rochas.
farol que modula ações daqueles que estão perto, farol que serve de referência para novos convertidos, referência de cristão para a comunidade, referência de santidade, referência de maturidade, referência de dedicação, referência de entrega. Farol é referência, crente que é como um farol, é uma referência. Eu tenho sido uma referência de cristão, de pastor. Você tem sido uma referência para aqueles que estão ao seu redor. Usa-me, verso seguinte, como ponte sobre as águas. Muito lindo esse verso. Ponte que atua como um elo. Elo de ligação, pastor? Não existe elo de desligação, todo elo é de ligação. Usa-me, Senhor, como uma ponte que reaproxima amigos. Você já agiu assim? Percebendo amigos distantes, familiares distantes, e você consegue essa reaproximação. Então você é uma ponte, aquele que atua como pacificador, que conduz o necessitado, aquele que o pode ajudar, que ajuda aquele que pode ajudar até o necessitado, uma ponte que conduz o pecador até aquele que o pode salvar, perdoar. Eu quero ser uma ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como abrigo no deserto. Existem pessoas, eu até dei esse exemplo falando de igreja, mas existem pessoas que são como uma fonte, que você se aproxima dessa pessoa, você está agoniado, está angustiado, e você se aproxima dessa pessoa, e essa pessoa te acalma, te oferece água, você oxigena, você se acalma quando está perto dessa pessoa. Essa pessoa te ilumina, essa pessoa te oferece um descanso. Normalmente nós não queremos ser abrigos, porque só vem procurar abrigo o desesperado, o chato, aquele que está com problema, e normalmente a gente já tem problema demais. Calma aí, você quer ser abrigo mesmo? Você quer ser abrigo para angustiado, para pecador, para perdido, para pessoa confusa? Você quer ser abrigo mesmo? Do que adianta ser um abrigo e quando alguém chegar lá está escrito não há vagas, ou estamos fechados temporariamente? Porque se você quiser ser abrigo, aparecerão pessoas em busca de abrigo. E como precisamos de abrigos? Quantas são as pessoas enfrentando maus bocados hoje, problemas não só financeiros, mas de várias ordens, que precisam de pessoas que lhes sejam como abrigos. Existem pessoas na IBN aqui que são abrigos. A Ranete aqui, ó, casa dela, todos aqui tem que ter o endereço da Ranete, porque independente de quem for aqui, se um dia você bateu, o marido bateu, a esposa bateu em você, você não tem para onde dormir, pode ir na casa da Ranete que ela dá um jeito, é um coração, ela é abrigo, adora também, é uma família que é abrigo, não é uma coisa, ela faz uma coisa que nem eu não faria, mas ela é uma família que é abrigo. Nesse quesito, não posso falar dela, porque é abrigo. Abrigo no deserto, para o aflito, para aquele que está precisando de ajuda, que está em pecado. Mas precisamos ser um abrigo que tenha água para o sedento. E a palavra nos fala em João 4,14, daquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Será que você quer ser um rio de águas vivas? Será que nós queremos ser rios de água viva apenas como ser uma fonte luminosa, apenas para embelezar? Ou efetivamente uma fonte para saciar a água, saciar o sedento? Como flecha que acerta o alvo, usa-me, Senhor, como flecha que acerta o alvo. E nesse quesito eu falo de Jonas, que Deus queria que ele fosse para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Mensagem clássica de escola dominical. Senhor, eu estou indo para Tarsis,
Mas lá eu vou distribuir cestas básicas, eu vou fazer assistência social, vou criar uma ONG, vou abrir uma igreja, e tem muitas pessoas, inclusive, que estão precisando de mim lá. Mas a questão não é você fazer a coisa boa lá, é você ir para o lugar onde Deus te quer. E não poucas pessoas camuflam o sentimento de culpa, fazendo algo que Deus não quer, mas tentando fazer algo bom para justificar. Não dou meu dízimo, não, mas eu dou cesta básica, eu ajudo pessoas carentes. Não estão sendo usados por Deus como deveriam ser, mas eu estou fazendo uma meia sola, alguma... Irmão, eu quero ser uma flecha que acerta o olho do boi. Já ouviram essa expressão, o olho do boi? Que acerta o centro do garrafão. Quero ser uma flecha que acerta o alvo. Deus não quer que você esteja em 1 milhão de lugares. Deus tem um lugar específico para cada um de nós. Um lugar específico para ti, um lugar certo. Uma missão certa para cada um de nós. Ser uma flecha, ser a pessoa certa, no lugar certo, com a palavra certa, com a motivação certa. De que maneira você quer ser usado? Eu quero ser usado. Cantamos como? Quero ser usado da maneira que te agrade. Porque muitas vezes queremos ser usados, mas da nossa maneira. Em Tarse, não em Nínive. Eu quero ser usado sem... Não, mas isso daqui não. Eu quero ser usado para isso daqui. Aquele que é nascido de Deus é como um vento. Ele não se determina para onde vem nem para onde vai. É o Senhor que determina para onde o vento vai. Senhor, a vontade tua prevaleça. Que a tua vontade prevaleça. E certo que há ocasiões onde o Senhor pede para que nós façamos algo que nós não estamos com um pingo de vontade de fazer. Tem hora que você vai pedir perdão para um irmão, e a última coisa que você quer é pedir perdão. O que você quer é ir lá e pegar bem na jugular dele. Mas você entende que aquela é a vontade de Deus. E você ora a respeito. E chega lá e pede perdão. E se abraça e chora. Nem sempre o que a gente faz a nossa vontade. Senhor, tu quer que eu vá para Saulo mesmo? Eu ouvi muita coisa dele, Senhor, tem certeza? Ananias pergunta para Deus. Vai, porque esse é um escolhido para mim, ele vai pregar o evangelho aí para os gentios, e eu vou mostrar para ele o tanto que lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora, isso é muito pesado também, você dizer, eu quero ser usado da maneira que te agrade, porque às vezes há um conflito de vontades também. Mas a oração do Pai Nosso, que todos nós já oramos também, que seja feita a tua vontade. Nós temos liberdade para pedir qualquer coisa para o Senhor. Senhor, eu quero ser um astronauta e quero sair da atmosfera. Olha lá o Pontes lá também, como é que é o primeiro nome dele? O Marcos Pontes, né? Às vezes ele orou para ser um astronauta e Deus deu essa oportunidade. Você pode pedir o que você quiser, mas no final da nossa oração a gente coloca uma vírgula e a oração adversativa, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E muitas vezes o Senhor concede a tua vontade e a minha vontade. Quando eu era criança, irmãos, eu tinha 6 anos, mais ou menos, 6 anos, eu orei de joelho com todo amor, Deus, me dá uma mobilete, eu quero uma mobilete. Eu não conseguia nem ficar numa mobilete, eu orei, irmão, foi uma oração, não duvide da oração das crianças, que as orações das crianças é mais sincera do que as nossas. E eu orei por uma mobilete. No outro dia, meu irmão comprou uma mobilete para ele, e eu subia na mobilete, agarrava no meu irmão, e eu ficava feliz. Deus ouviu a minha oração. A mobilete ficava mais empurrando a mobilete do que andando na mobilete mesmo. E depois, 2 dias depois, ele vendeu uma mobilete. E eu, como criança, eu tive uma experiência de oração respondida. Irmãos, eu peço para Deus, converso tudo com Deus, tudo. E no final eu falo, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. E muitas vezes Deus faz a tua vontade. Como Ele já fez, eu tenho certeza que Deus já fez a tua vontade muitas vezes. Muitas coisas que você pediu, às vezes não era nem
Tem hora que Deus dá, fala, ó, vou te dar só para você ver como é que não precisava disso, mas você está pedindo, toma. Mas tem coisa que Deus não dá. E existem pessoas que têm dificuldade de aceitar o não de Deus. Precisamos aceitar o sim, precisamos aceitar o não. Já caminhando para o fim, em qualquer hora e em qualquer lugar. Meu Deus, em qualquer hora? Tem certeza? Só volto para Romanos 12, 2, concluindo em relação à vontade do Senhor. Queridos, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Não pense que pela vontade do Senhor se cumprir em sua vida, você vai ser o mais infeliz dos homens. Não. Quanto mais a vontade do Senhor se cumprir em plenitude na sua vida, mais que você é um homem completo, uma mulher completa, feliz e realizada. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Usa-me, Senhor, em qualquer hora e em qualquer lugar. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Poderia falar muito sobre isso. Quanto ao lugar, destaco 4 lugares: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Aspectos missionários, aspectos geográficos, físicos, de distância. Por aproximadamente 9 anos, eu morei em Taguatinga, pastoreando uma igreja em Braslândia, fazendo esse percurso aí de volta de 50 quilômetros, 4, 5 vezes por semana. 9 anos. E tem hora que Deus te manda para uma igreja pertinho de casa, mas tem hora que Deus te manda para um lugar mais longe. Tem hora que a vontade do Senhor na sua vida é para algo mais perto, mas tem hora que você vai para um outro bairro, para uma outra cidade, às vezes para um outro país, às vezes para um outro continente. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Depois de ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. O profeta fala essa frase, essa entrega sem reservas, sem reticências, sem letras pequenas na aceitação. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Irmãos, eu estou pastoreando essa igreja aqui hoje, mas a minha oração durante toda a minha juventude foi para que Deus me enviasse para a Índia, queridos. Eu chorava, eu estava ouvindo uma pregação na ocasião, num Conjuban, com Jorge Linhares, e eu chorava para que Deus me enviasse para a Índia, que senão eu ia morrer. E não faltaram, assim, mas a coisa não fluiu, queridos, para eu ir para a Índia. Talvez eu vá, quem sabe se eu não, em algum momento eu vá ser missionário na Índia, mas Deus trouxe para cá. Que se cumpra a vontade dele na minha vida, na vida de cada um dos irmãos também, mas que haja no coração dos irmãos esse desejo de ser usado pelo Senhor. Eu já quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente, quero convidar a igreja a se colocar em pé, quero orar com vocês, e peço que você feche os olhos agora, em nome de Jesus. Você pode colocar as mãos no coração? Eu queria que você orasse comigo as palavras desse hino, que você já cantou muitas vezes. Senhor, sonda-me, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me, até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.